Olá, queridos alunos, queridas alunas, bora para a tão esperada correção aqui dos exercícios de acentuação. Como vocês devem já ter imaginado, obviamente eu vou fazer a correção pela regra do tiozinho, né? Lembrando, se você acentua bem pela regra tradicional, você não tem nenhum problema com isso, com as oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, que bom, continue acentuando com elas, tá? Se você tem problema com a acentuação, não entendeu nada desse negócio na vida inteira, a regra do tiozinho vem como uma salvação para você neste momento. Então, assim, tô muito bem, não entendi nada dessa regra do tiozinho, adoro a regra tradicional. Ótimo! Abrace a regra tradicional e continue usando na sua vida. Se isso está dando certo para você, uau, manda ver. Continua acentuando pela regra tradicional. Professor, não está dando certo, eu tenho muitos problemas com a regra tradicional. Entendi a regra do tiozinho e vou aplicá-la. Ótimo! Por isso que eu fiz toda essa aula, tá? Então, eu vou corrigir pela regra do tiozinho. Você que acentuou pela regra tradicional, vai bater o olho e ver se está acentuado ou não, já basta, tá? Para quem vai pela regra do tiozinho, bora, vou detalhar um pouquinho aqui para ficar mais claro, que fazendo exercício sempre fica mais claro, tá bom? Então assim, se você não fez o exercício, volta lá, faz primeiro e depois vem aqui corrigir. Se você fez pela tradicional e falou, nossa, agora eu quero aplicar a regra do tiozinho, para tudo, volta lá, faz o exercício pela regra do tiozinho, depois vem aqui, tá bom? Porque é importante você tentar sozinho e depois vir para cá, tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz uma legendinha para ficar um pouco mais fácil para entender. O que eu vou sempre deixar destacado em vermelho? A vogal tônica natural, ok? Então, o destaque em vermelho sempre vai ser a vogal tônica natural. Vou deixar destacado em amarelo, na verdade um grifo aqui em amarelo, a terminação da palavra, para a gente poder encaixar ela na regra base ou encaixar a palavra na outra regra, ok? E eu vou destacar em azul, grifar em azul, a vogal tônica da fala. Então acho que fica bem visual assim, tá? Eu deixei duas explicações grandes aqui, ó. Tudo bem? Mas eu vou falar isso tudo e depois eu já dei uma acelerada, tá? Então bora. Primeira palavra que a gente tem aí na apostila é a palavra Atlas. Atlas, Atlas. Lembra que eu pedi para, no instinto, você ver se tinha acento ou não na semana passada, ok? Mas principalmente achar onde ficava, né, a sílaba tônica da palavra. Então a gente, se você fez isso semana passada, ótimo, tá? Você vai ver que vai aproveitar bastante para a gente usar aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço, numero aqui as minhas vogais do final da palavra para o começo dela, né? Então, do final para o começo. Então, Atlas, eu numerei aqui vogal 1, vogal 2. Tudo bem? Então, vogal 1, vogal 2. Ótimo. Aí, segundo passo é olhar como é que termina. Quando eu termino em S, sempre desconfia quando eu termino em S. O que eu tenho que fazer quando termino em S? Analisa e fala assim, peraí, o que tem antes desse S, né? Porque se for AS, ES, OS, tá na regra 1, tá na regra base, perdão, tá na regra base. Se for qualquer coisa seguida de S, opa, vai estar lá na outra regra, tudo bem? Então, bateu aqui no S, por isso que eu grifei os dois, ó, AS. AS tá na regra base. Pela regra base, a tônica natural é a vogal 2. Deixei aqui grifadinho em vermelhinho, né? Deixei ela em vermelhinho, tá bom? Então, agora o próximo passo é chamar no parquinho do jeito que está aqui. Isso, do jeito que ela veio para a língua Atlas. Atlas. O Atlas. Ó, o A mais forte. Terceiro passo. Agora eu vou comparar do jeito que essa palavra veio para como ela é pronunciada agora na língua portuguesa, né? Ó, Atlas. Opa, vou falar de novo. O Atlas. Então, tá vendo que bateu? O A do Atlas é a vogal tônica natural. O A do Atlas, quando a gente fala isso na língua portuguesa, também é a vogal tônica da fala. Ou seja, a vogal tônica está no mesmo lugar. Está na vogal 2, está na vogal 2. Quando a vogal tônica está no mesmo lugar, a gente não acentua, lembra? A gente não precisa acentuar. Foi isso tudo que eu escrevi aqui.
Por que eu deixei assim escrito? Para caso você precise consultar rapidamente o material sem ter que assistir ao vídeo, você já bate o olho e lembra, tá bom? Então deixei a explicação aí, numa regra base com acento, sem acento, numa regra base com acento, e depois lá embaixo na outra regra sem acento e na outra regra com acento, tá bom? Mas é exatamente o que eu falei aqui. Então, Atlas não tem acento, já está certinho, tudo bonitinho, bora para B. Na B a gente tem a palavra atrás, tá? Veja que é o mesmo esqueminha, mesma base aqui, quase da palavra Atlas. A diferença é o R aqui, né? Então vamos lá. Primeira coisa, numera as vogais, numerei vogal 1, vogal 2. Vejo como termina, tá terminando em S, desconfia, porque terminou em S, pode ser AS, ES, IS, US, pode ser um monte de coisa. S sempre é a letra que você, dá uma olhadinha para ver o que tem atrás, tá bom? AS eu sei que as, a ou as é a regra base, tá? A regra base diz para mim que a vogal tônica natural, de onde essa palavra veio, é a vogal 2. Então tá aqui. Chama no portão. Atras. Chama no parquinho. Atras. Atras. Espera aí. É assim que a gente pronuncia no mundo real, na língua portuguesa? Professor, tá diferente. Você não fala, eu parei o carro atrás do poste, atrás do poste, atrás do muro. Não. Eu falo atrás, atrás. Então percebeu? Chamei no parquinho e já deu diferença. Eu sei que tem acento, eu já sei que tem acento. Aí é só concentrar aqui, ó. Essa vogal aqui já é a tônica natural, nunca vou colocar o acento nela, né? Porque ela já é acentuada naturalmente, lembra? Então o que eu faço? Eu vou ter que colocar um acento aqui, ó, no outro A, né? No A1. Por que eu vou colocar o acento nesse A aqui? Porque eu estou deslocando a tônica natural, que era aqui nessa letra A, para essa daqui, para eu pronunciar do jeito que é falado na língua portuguesa. Ou seja, a tônica natural, que é na vogal 2, não bateu com a tônica falada, que está na vogal 1. Então a seta indica, ó, eu tive que deslocar a tônica natural para outro lugar. Então a tônica natural saiu daqui e foi para cá. Como é que eu indico isso? Colocando o acento, né? Colocando um acento agudo aqui. Então agora ficou certo, ó, atrás. Então significa que atrás tem acento. Se eu não colocar acento, eu sou obrigado a falar do jeito que ela veio. E do jeito que ela veio é atras. Então elas estão diferentes. Lembra? Toda vez que a vogal tônica tiver diferente, né, numa posição diferente da vogal tônica da fala, eu vou acentuar. É exatamente o que eu escrevi aqui, tá, para vocês. E uma dica, até deixei aqui, o que segue é a vogal tônica da fala, tá? Professor, mas e se eu já... Calma, tem aluno que já quer pular a etapa, né? E tem aluno que já vai fazer assim, eu já vou direto, já atrás, já tem acento. Cuidado, que o que eu estou fazendo com vocês? É vamos pensar assim, é uma reprogramação, né? Ou seja, eu passei 14 anos da minha vida vendo aquela regra tradicional, chega do nada aqui o professor joga numa videoaula de 1h10 todas aquelas regras, aquelas explicações, aí agora vamos para o exercício e você fala, não, dá muito trabalho ficar fazendo 1, 2, pera, lembra que eu sou metódico e a gente está trabalhando com língua portuguesa, que não é algo exato, que não é algo, a princípio, não parece ser lógico, e eu estou tentando para vocês, desde a primeira aula, desde lá da sala de aula, trazer uma ideia, tentar tornar a língua portuguesa lógica. Na acentuação tradicional, a gente perde essa lógica. Parece assim um emaranhado de regras, a gente não sabe nem por que serve o acento, qual a diferença de oxítona para paroxítona, por que uma acentua, a outra não acentua, quem que inventou isso e fica desesperado. Tá? Daí a gente vem para cá para uma regra que se propõe a ser lógica, tem lógica, então ela só acentua baseado em lógica. Tá? Aí tem um passo a passo para seguir. No começo vai demorar. Eu vou demorar meia hora para fazer este exercício aqui, professor. Sem problemas. Na segunda vez você vai demorar 25 minutos, na terceira vez 20 e vai chegar um momento que você vai fazer de cabeça. Tá? Você vai bater o olho, pum, fiz de cabeça, de cabeça.
Mas neste momento, e tanto é que eu deixei um espaço absurdo aí na frente das palavras, né, na apostila, exatamente para isso. Para que você, então, pare tudo, numere as vogais, analise a terminação, identifica a vogal tônica natural, chama no parquinho pela vogal tônica natural, vem para a língua falada, chama no parquinho na língua falada, vê se a tônica natural está no mesmo lugar. Se estiver no mesmo lugar, segue a vida sem acento. Se elas estiverem em lugares diferentes, você vai ter que acentuar. Então, minha dica agora é: não queime as etapas, tá? Não queime. Você, eu quero dar uma acelerada, não faça isso. Por quê? Vai errar. Se você começar a chamar direto no parquinho já pela falada, nenhuma palavra vai ter acento. Todas vão estar certas. Ó, atrás, já estou chamando certo, tudo vai estar certo. Então, peraí. Em tese, você tem que chamar a tônica natural para ver se ela está, entre aspas, certa, ou seja, se a tônica falada copiou o acento, né, manteve o acento, ela é uma palavra original, digamos assim, ou não, se ela foi uma palavra modificada, ou seja, a gente precisa acentuar para trazer essa modificação, tá bom? Então, cuidado, tá? Segue esse passo a passo, no começo vai ser um pouquinho mais chato, mas já mata isso aí. Tudo bem? Então, para quem olhar a versão em PDF, deixei aqui toda essa explicação do vídeo para quando você precisar consultar mais rápido. Tudo bem? Aqui para baixo eu já não fiz isso porque eu deixei um exemplo de regra base acentuado, como eu disse, e deixei um exemplo de regra base, um exemplo de regra base não acentuado e um exemplo de regra base acentuado. Aqui é a mesma coisa, então pelo menos você já tem a ideia ali, tá bom? Vamos lá para a palavra freguês. Freguês tem acento? Sim, freguês tem acento. Tá? É um acento circunflexo? Sim. Vamos analisar o porquê. Numerei. Primeira coisa na numeração, repare que eu já risquei esse U, porque você não pronuncia ele, né? Não é freguês, e sim freguês. Então não é freguês, mas freguês. Então, tenho vogal 1, vogal 2. Tudo bem. Aí eu analiso a terminação. Terminou em S, lembra? Desconfia? Desconfiei. ES, perfeito. ES, regra base me jogou para 2. Então, chama no portão aqui, chama no parquinho, freguês. Freguês. Eu tenho um freguês. Opa, ninguém tem um freguês. Você tem um freguês. Freguês. Então, tá diferente do modo que a gente fala. Então, olha a setinha indicando. Para isso aqui ficar do modo que a gente fala, eu tenho que deslocar aqui a tônica natural que estava nesse E, jogar para o E da vogal 1 aqui, né? Professor, como que eu vou saber se é circunflexo ou agudo? Freguês seria acento agudo, freguês com som mais fechado é o circunflexo e é assim que fica. Professor, mas se eu não souber pronunciar a palavra, eu não vou conseguir acentuar. Me desculpe, querido aluno ou querida aluna, se você não souber pronunciar a palavra, você não acentua na tradicional, você não acentua na regra do tiozinho, você não acentua em regra nenhuma, porque a acentuação é baseada na fala, tá? Então, se eu não sei pronunciar a palavra, infelizmente você não vai conseguir acentuar em regra alguma. Eu vou tentar olhar na... Não, você não vai conseguir, tá? Ela é baseada na pronúncia das palavras. Então, me desculpe, mas você não vai conseguir acentuar. Tudo bem? Holandês. Então, vamos lá. Mesma coisa, vogal 1, vogal 2, vogal 3. Terminou em es, regra base, vai para 2. Para 2 aqui, se eu chamar no parquinho, fica holandes. Opa! Holandes está diferente de holandês. Então significa que holandês tem acento, tá? Desloquei aqui da 2 para 1. Chapeuzinho também, para não ficar holandês, né? Fica holandês, circunflexo para ficar o som fechado. Amém, eu coloquei de rezar, porque senão poderia ser o verbo amar, né? Eu quero que vocês amem. Se fosse eu quero que vocês amem, não teria acento, tá? Mas como é o amém, a gente vai ver que vai ter o acento, tudo bem? Então, o importante aqui, terminou em M, desconfia, porque só AM e EM estão na regra base, tá? Se for UM, OM, opa, não tá na regra base, tá bom? Então, bateu o olhinho no M, vê o que tá antes aqui, EM, opa, EM é regra base vem para 2. Chama no parquinho, amem. Não é assim que a gente fala, né, numa oração, ao término de uma oração, enfim, não é. Então não está batendo, o professor não está batendo, significa que tem acento. Amém tem acento, tá? Professor, como que eu vou saber se é chapeuzinho
ou acento agudo. Cuidado, né? Aqui já tem o M, então o M já força o som nasal. Lembra que a gente falou que o M deixa nasal? Então ia ficar um amém, você não ia conseguir pronunciar se isso aqui fosse um acento circunflexo, tá bom? Então, na verdade, é só esse acento, basicamente, indica só para a gente mudar essa pronúncia, ó, de amém para amém. Tá vendo? Ó? Amém, 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 tá? Deslocou, só isso. Tudo bem? Então, tem acento também. Refém é outra que o pessoal dá uma escorregada aí, exatamente por causa do M, né? O som aí. Opa, pera aí. Então, vamos lá. Refém, terminou em EM, regra base vai na 2. Vai na 2, se eu chamar no parquinho aqui, fica Hefen. Hefen. Eu tenho um Hefen no porta-mala. Opa, Hefen. Tá, alguma coisa está estranha. Sim, professor, está estranho. É refém. Refém, se eu chamar no parquinho do jeito que a gente fala na língua portuguesa, refém. Então, o E é mais forte, né? Esse E daqui, a vogal 1 é mais forte. Então, de novo, fica com acento agudo, senão ficaria refém, você não ia nem conseguir falar com acento circunflexo. Então, refém tem acento bonitinho aí, tá bom? Reféns, opa, só pra gente lembrar aqui que ENS, né? Então, sempre desconfia do S, desconfiei do S, olhei antes aqui, opa, tem um N, vai mais um pouquinho para ver se não é o ENS. O único triozinho, não é muito comum ter palavra, 200 palavras na língua portuguesa com ENS, mas existem algumas, então por isso sempre dê uma conferida para ver se tem esse trio, né? ENS, tudo bem? ENS, regra base, vem para 2. Então repara que refém ou reféns, ó, não vai dar diferença nenhuma, tá? Tanto no singular ou no plural, eu vou acentuar os dois, ó. Tudo bem? Por quê? Porque os dois estão na mesma regra, né? Regra base, vogal 2, a tônica natural, e tá dando diferença para a tônica falada, tá bom? Então, refém tem acento, reféns também tem acento, senão ia ficar reféns. Reféns. Ah, tem uns 5 reféns ali. Opa! Reféns. Ah, professor, mas por que ficou esse som fechado? Ficou fechado porque, de novo, assim como o M, o N, né, traz esse som nasal, tá bom? E a última aí de regra base, né? Daqui para baixo vai começar já outra regra, então vamos lá. Terminou em M, desconfia, vê o que tem antes. Opa, tem um AM aqui, professor, muito bem, AM. Estamos na regra base, vai para 2, tá? Chama aí no parquinho, falam. Opa, falam, tá na vogal 2. Ei, professor, parece que ficou igual do jeito que a gente fala na língua portuguesa falada? Sim, ficou igualzinho, ó. Repara aí. Falam. Repare que eu deixei em vermelho, né, para mostrar onde que é a tônica natural, e em azul a tônica falada. Então repare que ficou no mesmo lugar, né? Ficou na vogal 2. Todas as outras, ó, com a setinha ela modificou, ó, da 2 para 1, da 2 para 1. Aqui a 2 ficou no mesmo lugar, 2 e 2. Quando fica no mesmo lugar, não tem acento, né? Então, falam e falam. Ou falam. Não, tá vendo? Não tem acento. Tranquilo? Então, até o H, acabamos aí com a regra base. Daqui para baixo, vai ter uma sequência aí que a gente vai usar a outra regra, tá bom? Então, fiz o mesmo esquema lá de cima, deixei um exemplo sem acento na outra regra e depois escrito, para vocês verificarem no PDF, e depois um exemplo com acento na outra regra, também escritinho aí, para verificar no PDF, tá bom? Então, vamos lá. Pomar. Primeira coisa que eu faço, numero as vogais, vogal 1, vogal 2, analiso a terminação, R. Professor, R não está na regra base, lembra? Preciso ficar memorizando todo o resto? Não está na regra base, só pode estar na outra regra, não tem outra opção. Então, se não está na regra base, logo está na outra regra, beleza. Então, se está na outra regra, vogal 1, lembra, cuidado só com isso. Outra regra, a vogal tônica natural é a vogal 1, vogal tônica natural é a vogal 1, tá? Chama no parquinho pomar, 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 ou pomar. O mar é forte, né? Aqui o A é forte. Como que a gente fala isso? Ah, tem um pomar lá no fundo de casa. Opa, pomar bateu. Então, tá aqui em vermelhinho, indicando onde é que está a vogal tônica natural. Tá aqui em vermelhinho, indicando onde é que está a vogal
tônica natural, e em azul, a vogal tônica falada. Repara que elas ficaram exatamente no mesmo lugar. No mesmo lugar não tem acento. Então a palavra pomar não é acentuada. Essa é a explicação que está aqui, ok? Então bora para o anzol. Anzol, tem gente que acentua anzol, hein? Cuidado, cuidado. Já vi muito acento em anzol. Por que não vai ter? Terminou em L, né? Terminou em L a outra regra. Pela outra regra, aqui ó, a letra O, né? A vogal O vai ser a minha vogal 1. Vogal 1 é a vogal tônica natural. Chama o anzol no portão. Anzol, anzol, zol. O zol é o mais forte, sim. Chama na língua portuguesa, imagina que você vá comprar um anzol. Anzol, me dá um anzol. Ó, mesma coisa. Ah, professor, mas ninguém fala exagerado assim. Sim, eu estou exagerando para que você perceba a diferença, né? E lembra que uma das dicas que a gente teve na aula passada é essa. Exagera, exagera. Não ficou na dúvida se está chamando certo ou não. Falar, professor, nem sei se eu estou chamando certo ou não. Testa, ó. Anzol, estou chamando assim. Joga para cá o acento, ó. Anzol, anzol. Tá vendo? Não deu. Então não é anzol, tá? Não é o jeito que ela veio, anzol, e tenta pronunciar na língua portuguesa. Anzol, anzol, tá vendo? Fica completamente diferente. É assim que você vai testando, vai forçando, tá? Então anzol não tem acento. Maciez, maciez também não tem acento, tá? Também tá na outra regra. Terminou em Z já fiquei tranquilo, tá? Vogal 1 é o E, vogal 2 e vogal 3. Terminou em Z, outra regra. Vogal 1 é a tônica natural. Chama no parquinho, maciez, maciez. Como é que eu falo isso no mundo real? Olha a maciez desta roupa. Maciez. Está no mesmo lugar. Veja que o vermelhinho e o azul ficaram aqui no mesmo lugar. Tônica natural e tônica falada no mesmo lugar, na mesma vogal. Tudo bem? Então, não tem acento. Saci, saci. Quantas vezes nós já não escrevemos saci com acento, hein? Ah, professor, quando termina em I tem acento. Isso, vai nessa regra que você vai muito bem. Vai explodir. Então vamos lá. Saci terminou em I, tá? A, E, O é da regra base. I, U tá na outra regra. Tá na outra regra, não tá na regra base, só pode estar na outra regra. Pela outra regra, a tônica natural é o I. Chama o saci. Saci. Ô saci. Chamei o saci no parquinho. Opa, ficou aqui na vogal 1. Chama o saci na língua portuguesa. Saci. Opa, ficou no mesmo lugar. Ficou no mesmo lugar, não tem acento. Tranquilo, né? Olha que moleza. Bora pro restinho aí. Caqui, caqui. Muito bem. Por que eu risquei o U? Porque você não fala cacui, né? Cacui. Você fala caqui, esse U não é pronunciado, logo, se ele não é pronunciado, ele não é contado, né? Então, vogal 1, vogal 2 é o A, tudo bem? Terminou em I e está na outra regra. Na outra regra, a vogal tônica natural é A1. A1, caqui, chama no portão, chama no parquinho, caqui, chamei. Chama lá quando você vai na quitanda, caqui, opa, tá igualzinho. Igualzinho, igualzinho, não tem acento. Urubu também não vai ter acento. Algumas pessoas teimam em colocar acento nas palavras que terminam em U. Cuidado, cuidado, tá? Não vai ter acento aqui no urubu. Por quê? Vamos analisar. Terminou em U. A letra U está na outra regra? Sim, está na outra regra. Por estar na outra regra, a vogal tônica natural é A1. Tá? Chama no parquinho. Urubu, urubu. Chama na língua portuguesa, urubu. Deu igual, tá certinho. Tá? Então tivemos uma sequência aí de outra regra sem acento. Muito bem. Fácil vai ser a primeira da outra regra com acento, por isso deixei aqui embaixo, tá? Toda a explicação bonitinha, tá bom? Então vamos lá. Fácil, termina em L, tá? Se terminou em L, tá na outra regra. Sim, tá na outra regra. Por estar na outra regra, a vogal tônica natural é A1. Chama no parquinho do jeito que essa palavra veio. Fácil. 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 Estou chamando do jeito que ela veio, lembra? Se você chamar assim, ela não vai ter acento. Nunca vai ter acento. Então tem que chamar, em tese, chamar o errado. Chamar do jeito que ela veio. Fácil. O I é o forte, tá? Putz, professor, eu não posso falar que um exercício é fácil. O exercício é fácil.
Isso. Se o exercício é fácil, o que está acontecendo? O acento natural, né? A tônica natural, que era aqui nessa letra I, ela tem que ser deslocada aqui para a vogal 2, para o A. A vogal 2, então, para eu poder fazer essa mudança aqui de tônica, eu coloco um acento em cima dela, em cima da vogal A. Tá bom? Então, tá feito. Fácil, tem acento. Útil, também tem acento. Nós vimos ali nos slides, né, de exemplo que tinha acento. Então, bora aqui rapidinho. L, outra regra. Outra regra, I é o forte. O tio, se eu chamar, né, do jeito que ela veio, o tio aqui fica mais forte do que esse U. Só que na fala da língua portuguesa a gente força o U, né? Útil, para marcar essa mudança, né, esse deslocamento do I para o U, coloco o acentinho em cima dele, tá? Então, útil tem acento. Júri. Muitas pessoas escrevem a palavra júri sem acento. Se você escrever júri sem acento, como é que você tem que pronunciar? Juri, né? Por quê? Terminou em I é a outra regra. Por terminar na outra regra, o que acontece? Chamando no parquinho, eu tenho júri. A vogal tônica natural é a vogal 1, ó, é esse I. Então, júri. Opa, você não fala, eu participei de um júri. Não é um júri, é um júri. O ju é mais forte do que o I. Tá? Então, eu desloco aqui, ó, da vogal 1, levo o acento lá para a vogal 2. Né? Levo a tônica aqui para a vogal 2 e coloco um acento para marcar isso. Táxi, a gente também viu ali, dei até o exemplo da música da Angélica, né? Que maravilha, que maravilha. Se eu não acentuar taxi, né? Taxi, por quê? Terminou em I, outra regra, fica aqui na 1. Taxi, não, é táxi, táxi tem acento, ok? Lápis. Terminou em S. Quando termina em S, desconfia, lembra? Pode ser AS, ES, OS. Se for AS, ES, OS, estamos na regra base. Não, a gente não está na regra base. Por quê? Porque é IS, professor. IS. Isso. IS. Então a gente vai falar que isso aqui está na outra regra. Muito bem. Pela outra regra, é a vogal 1, que é a tônica natural, não é isso? Então fica lápis. Lápis. O pis é mais forte. Não é assim que a gente pronuncia na língua portuguesa. É lápis. O A é mais forte do que o I. Então, lápis. Para fazer isso, né, para tirar o acento do I, passar ele para o A, eu tenho que indicar aqui o acento. Tudo bem? Então, lápis é acentuado. Agora vem uma sequência engraçadinha. A gente até viu um exemplo lá na videoaula de conteúdo, tá bom? Então, a diferença da T para U aqui, ó. Elas estavam em slides separados, agora estão uma pertinho da outra. Acho que vai ficar legal para a gente entender aqui. O que acontece? Qual a diferença de hífen para hífens, tá? Hífen termina em N, e aí você desconfia, lembra? O que tem antes do N? Não desconfia de nada. Por que não vai desconfiar, professor? Porque para estar na regra base precisa do S aqui, ó. ENS, como está na U, ó. ENS, lembra? Eu preciso do trio, ENS. Se for só EN, ou se for só N, como eu deixei aqui, ó, vai estar na outra regra. Por que está na outra regra? Porque só terminou em N. Se você quiser dar uma forçada, terminou em EN. Faltou o S para ela ser considerada aqui como na regra base, tá bom? Então, EN, ou só o N, a outra regra. Se está na outra regra, a tônica natural, a vogal tônica natural é a 1. Vogal tônica natural no 1, chama no portão, chama no parquinho, hífen, opa, nada de hífen. É uma palavra acentuada, ela está diferente do modo que a gente pronuncia na língua portuguesa. Na língua portuguesa nós pronunciamos hífen. O I é forte, tá? Se o I é forte, o que eu faço? Marco um acento aqui em cima do I para poder deslocar, né? A tônica natural do E, e ela vem aqui para a tônica falada, ou seja, hífen é acentuado. Hífens não, como a gente viu lá na videoaula, porque o fato dela terminar em NS me joga na regra base. Ela está na regra base. Pela regra base, tá? Olha o que acontece pela regra base. A vogal tônica natural é a vogal 2,
Se a tônica natural é a vogal 2, ó, eu já estou pronunciando exatamente do jeito que ela é pronunciada na língua portuguesa. Ó. Hífens, forcei o I. Hífens, olha como eu forço aqui. Hífens, tá? Forcei o mesmo lugar, ó. Repare que não tem setinha, ou seja, não deslocou nada. Não deslocou nada significa que o acento está no mesmo lugar, né? Que o acento natural, a tônica natural está no mesmo lugar. Se a tônica natural está no mesmo lugar, ou seja, está do jeito que ela veio para o jeito que ela é falada na língua portuguesa, não há diferença, não tem acento. Tudo bem? Então, cuidado, principalmente aqueles que pretendem prestar concurso aí na vida, isso aqui é um clássico, tá? Essa cobrança de hífen e hífens, e falar qual palavra que, se for passada para o plural, perde o acento, tá? Então, essa aqui é um caso. Hífen no singular tem acento, hífens no plural não tem acento, tá? Mesma coisa do pólen aqui, ó. A gente viu também lá no slide a diferença de pólen para pólens, né? Então, pólen tá na regra base? Não. Por que não está na regra base? Porque faltou o S, professor. Muito bem, muito bem. Tá? Para estar na regra base deveria ser ENS. Então, repare que ficou na outra regra. Tá? Deixei aqui do ladinho para um acesso rápido. Está na outra regra. Então, na outra regra, ó, terminou em N ou terminou em N, puf, outra regra. Tá. Terminou na outra regra, a vogal tônica natural é a vogal 1. Tudo bem? Então, vogal 1, aqui, ó, bonitinho, vogal 1. Chama no portão, polém. Polém. Opa, nada de polém, tá? Na verdade, essa palavra é pólen. 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 O O é mais forte do que o EN. Então, eu tenho que marcar com acento, né, com sinal gráfico aqui, com acento, para falar, ó, amigão, eu tive que deslocar a tônica natural, que era no E, para falar, para adequar na língua portuguesa, a tônica falada é no O. Então, pólen tem acento. Vírus, mesma coisa. A gente também já viu lá, né, na videoaula. Também vai ser acentuada. Terminou em S, desconfia. Tá? Terminou em S, desconfia. O que vem antes do S? Vem o U, professor. Isso. O S está na outra regra. Pela outra regra, a tônica natural é a 1. Aqui, ó. Mesma vogal 1. Então, se eu chamar no parquinho, vírus, vírus, o U está mais forte? Não, tá? É vírus. Eu tenho que colocar acento para poder puxar, né, a tônica que estava aqui no U, puxar aqui para o I, tá? Então, faço isso como? Marcando com acento. Imã, também um exemplo, a gente até brincou lá na videoaula, tá? Cuidado, uma palavra também que poucas pessoas lembram de acentuar. Alguns até acham que é hiato, um monte de coisa aí não. Depois na aula de hiato a gente vai perceber que não é o caso, tá bom? Então cuidado, tá? O que a gente tem que analisar aqui primeiro? Lembra que an tá na outra regra, tá bom? A é diferente de an. A é regra base, an tá na outra regra. An não está na regra base, não está. Se ele não está na regra base, a tônica natural, a vogal tônica natural é a 1, tá? Então, se é a 1, lembra, se eu chamar isso aqui no parquinho, fica imã. Não dá para falar que você tem um imã de geladeira, e sim um ímã. Então, do A, que era a tônica natural, eu desloquei para o I aqui para ficar mais forte. Ímã. O AN também fica forte, tá? Mas o I, a gente tem que puxar algo forte para ele aqui. Esse AN sempre vai ser forte. Você vai perceber que, senão você ia falar imá, imá, imá. Tá vendo? Não, ele é forte. Mas o I tem que ser mais forte. Então, imã, imã, você puxa, tá, a tônica para esse I. Tudo bem? Então, imã acentuado. Órfã, tá? Também está na outra regra. Deixei destacado aqui para você lembrar disso, tá bom? É o an, é o an. Então, órfã, tá? Esse an é a tônica natural, porque é a outra regra, a tônica natural é a 1. Então, se você chamar isso aqui no parquinho, fica orfã, orfã, nada de orfã, é órfã. De novo, o som fica forte, não é? Fica. Tem gente que me pergunta, professor, pode ter 2 acentos na mesma palavra? Lembra que o tio não é considerado acento, né? Ele é um indicador de nasalidade, tá bom? Então, indicador de nasalidade e o acento tá aqui, ó. Se eu perguntar, em qual letra tem acento aqui? No O ou no AN? Você vai falar, ó, o acento é no O, tá? O acento agudo. E no AN tem um sinal aí, indicador de nasalidade, tá bom? Então, órfã tem acento sim. Sótão. Sótão
por ter terminado em O, regra base. O é regra base. Ah, mas tem o an. Não, calma, a gente está falando do an no final da palavra. Ou aqui, ó, regra base, bonitinho, regra base. Regra base, a tônica natural é a 2, tá? Então, se você chamar isso aqui no parquinho, fica sotão, 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 nada de sotão. É só, sótão, tá? Sótão. Então, desloco aqui do an, joga aqui na vogal 3, tá? No só, sótão, ok? Órgão, mesma coisa, indiquei aqui para vocês regra base, por quê? Terminou em O, tá? Terminou em O, regra base, tônica natural é a 2. Tônica natural é a 2. Vamos analisar aqui, ó. Se eu não acentuar, se eu chamar do jeito que ela veio, eu falo orgão, orgão. Olha, professor, você viu que tá rolando uma doação de orgão ali? Né? Um piano, um teclado, um órgão. Opa, então peraí. Se é um órgão, eu tenho que abrir o som, eu tenho que tirar aqui do orgão e jogar aqui no O. Órgão. Lembra, o acento sempre segue a fala. Então, seguindo a fala, órgão. Tranquilo? Vamos lá para álbum. Álbum, por que eu indiquei aqui para marcar que era outra regra? Porque, lembra, tem aluno que bate o olho aqui no M e fala, M é regra base. Opa, regra base é AM ou EM. Nada de UM, tá? Então, terminou em M, o M, como eu disse aqui, ó, terminou em M ou M, tanto faz, só para indicar que não está na regra base. Se não está na regra base, está na outra regra, vogal tônica natural é a 1. Album, álbum. Eu tenho um álbum de fotos. Tem um álbum no Google. Tem um álbum no Drive. Não, nada de álbum. Você tem um álbum, álbum. Mas esse boom fica forte por causa do M, lembra? O M dá um som nasal forte. Mas olha a diferença. Álbum e álbum. Álbum, álbum. Chama no parquinho esse. O álbum. Chama no parquinho esse. O álbum. Opa, completamente diferente a entonação, né? Então, álbum acentuado, bonitinho aí. Tudo bem? Finalzinho, finalzinho, finalzinho. Bíceps, uma palavrinha acentuada, tá? Por quê? Vamos analisar aqui, ó. Terminou em S, desconfia, vê o que veio antes. Professor, é P. PS. PS não está na minha regra base. Não. Se não está na regra base, só pode estar na outra regra. Na outra regra, o E. Aqui, ó, olha o Ezinho lindo. O Ezinho lindo, tá? Vogal tônica natural é a 1. Se eu não acentuar essa palavra, eu sou obrigado a falar do jeito que ela veio. Do jeito que ela veio é bíceps. Eu fiz um exercício para o bíceps hoje. Opa, ninguém faz exercício para o bíceps. Você faz exercício para o bíceps. Bíceps, bi. Aí o I é acentuado, tá? Porque elas estão diferentes. Muito bem? Série. Série vai ter acento. Sim, vai ter acento. Terminou em E. Regra base. Regra base vai para 2. Muito bem. Regra base vai para 2. Se eu não acentuar, eu sou obrigado a falar seria. Seria. Opa, nada de seria, tá? Se não é nada de seria, é série. Muito bem. Série. Tá? Então, desloco aqui a tônica natural que era no I. Jogo aqui para a tônica da fala, que é o E. Se a tônica da fala é o E, tem que marcar isso aí com um sinalzinho de acento, tá bom? Na EE, não sei se vocês tiveram essa dúvida, mas eu garanto que teve gente que deixou com acento, teve gente que deixou sem acento, e eu deixei de propósito essa palavra só para a gente pensar, né? Como que, igualzinho o exemplo do sabiá lá na videoaula, né? Sabiá, sábia, sabia, como a mesma base, né? Ou seja, a mesma sequência de letras, você pode colocar ou não acento dependendo do contexto. Óbvio que aqui não tinha contexto, então daria para fazer das duas formas. Quem fez das duas formas, excelente. Quem fez de uma só forma, tá? Saiba que então existe a outra forma também. O que significa isso? Bora aqui, ó. Se eu pegar aqui a palavra seria, né? Seria. Então, ó, terminou em A, regra base vem para 2. Regra base veio para 2, a minha vogal tônica natural é o I. Chama no parquinho o seria. Aí você fala, professor, não existe a palavra seria. Sim, existe. O verbo ser, né? Futuro do pretérito. Eu seria, eu teria, eu faria, eu seria. Então, peguei o verbo ser e joguei em uma forma aqui conjugada, tá? Então, existe, ó. Não precisa de acento. Tá no mesmo lugar, ó. Vogal 2, a tônica natural. Vogal 2, a tônica falada.
seria, no mesmo lugar. Ah, professor, na minha cabeça veio a palavra séria. Opa, então tá vendo? Ó, seria não tem acento do verbo ser, mas o séria vai ter acento. Sim, é a mesma base, Se eu não acentuar, eu estou falando essa daqui de cima, ó, seria. Então, para deslocar a tônica natural do I para o E, né? Do I para o E, o que eu tenho que fazer? Marcar aqui com acento, tá? Então, séria tem acento, uma pessoa que aparenta seriedade, digamos assim. Então, uma pessoa séria tem acento. Como sério, tem acento e por aí vai. Tranquilo? Então, as duas formas aqui, para quem fez o exercício, estaria certa, tá? Dependendo do contexto, se fosse uma prova, colocaria um contexto para você ver se era seria ou séria. Tudo bem? Chegamos na última, de propósito, eu deixei essa aqui por último para dar uma dica master, assim, que, uau, só para dar aquela última chocada, tá bom? Então, vamos lá. Terminou em O, regra base está na 2 aqui. Se eu chamar isso aqui no parquinho, vai ficar tropico ou tropico. Tropico, tem gente falando, né? Nós trupica, mas não cai. Tropicar. É o verbo tropeçar, na verdade, que a gente usa aí no jargão, né? No popularzão, e dá um trupico, trupicão e por aí vai. Mas não existe essa palavra, tá? No dicionário, digamos assim, não há existência disso. O que a gente queria falar? O trópico. Então, os trópicos, né? Que é a linha do Equador, trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, o clima tropical, ou seja, o clima dos trópicos. Então, já que você quer falar trópico, você pega aqui da vogal 2 e transfere o acento para a vogal 3. Para transferir aqui, né, a tônica natural, eu vou marcar aqui com acento. Olha que interessante. Isso aqui, na regra tradicional, é uma proparoxítona, não é? Uxe, professor, nem lembro. Proparoxítona, lembra, ó. Sílaba 1, sílaba 2, sílaba 3. Então, co, sílaba 1, pi, sílaba 2, tro, sílaba 3. Lembra que, pela regra tradicional, todas as proparoxítonas são acentuadas? Então, toda a sílaba 3, se ela for tônica, ela tem que ser acentuada? Olha que interessante. Pela regra do tiozinho, a gente consegue explicar por quê. Hã? Consegue ou não? Conseguimos. Então, olha só que interessante. Percebeu que sempre, pela regra base, a vogal tônica natural é a 2. Então, vamos pensar assim que ela pode jogar a tônica para a sílaba 2. Vamos pensar assim, tudo bem? E pela outra regra, a vogal tônica natural é a vogal 1. Ou seja, a gente está pensando na sílaba 1. Então, sílaba 1 seria oxítona, né, pela regra tradicional. Sílaba 2 seria paroxítona. Repara que não tem nenhuma regra que jogue a tônica natural para 3. Vou repetir isso. Olha que legal. Pela regra base ou pela outra regra, não tem, né? Ou fica na vogal 1 ou fica na vogal 2. Você não tem nenhuma que fala assim, vai lá para a vogal 3, vai lá para a sílaba 3. Logo, toda proparoxítona tem que ser acentuada porque ela não tem nenhuma palavra original de fábrica, digamos assim, proparoxítona. Então todas as proparoxítonas são acentuadas porque todas são modificadas. Todas. Não tem nenhuma proparoxítona que venha original de fábrica. Moleque, agora sim, hein? Olha só, professor, mais 45 minutos você falando aqui. Meu Deus, juntando tudo deu 2 horas de vídeo nesta aula. Tá, mas importantíssimo, tá bom? Assim, espero ter ajudado, espero que vocês comecem a aplicar isso. Eu não acentuo mais nada na minha vida desde 2000 pela regra tradicional, tá? Eu vou tudo nisso daqui e não tenho tido nenhum problema. Vocês vão ver depois, ainda está faltando a gente falar do ditongo, do hiato, também dá para aplicar essa regra aqui. Eu fiz aí a minha parte das modificações em relação ao professor Francisco Deck, tá bom? Mas vocês vão ver como acentuar por isso daqui é uma tranquilidade e aí não tem mais desculpa para você falar que você não sabe acentuar, tá? Tá aí, feito. Passamos por uma renca de exercício, por 2 horas de vídeo, para você bater no peito e falar, puxa, agora eu sei acentuar. Firme? Se ficou alguma dúvida, volta aí nos exercícios, volte lá na explicação, tá bom? Mas acho que tá tudo certo. É isso aí, força, ótima semana para todos.